APAMAGES, maior associação estadual de magistrados do Brasil, lançou a cartilha Guia Básico Judiciário e Mídia, com o objetivo de auxiliar os jornalistas na cobertura de temas do sistema de justiça e do poder judiciário. Para falar sobre esse tema e sobre as relações entre imprensa e judiciário, convidamos nessa entrevista o professor, jornalista e escritor Eugênio Butti. Formado em Direito e Comunicação Social, ambas pela USP, onde fez doutorado em livre docência, atualmente é professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP e articulista do jornal O Estado de São Paulo. Entre outras obras, é autor de Sobre a Ética e Imprensa, pela editora Companhia às Letras. Butti, é um prazer tê-lo conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Imagina, isso é uma iniciativa essencial da APAMAGES. Se eu puder ser útil de alguma forma, eu vou ficar feliz. Como o senhor enxerga essa iniciativa da APAMAGES de oferecer um manual, um guia que auxilie jornalistas na cobertura do judiciário? Eu acho excelente. Eu acho uma iniciativa essa da APAMAGES de elaborar um conteúdo bem editado, com conceitos claros, que permita aos operadores da imprensa, para usar uma analogia, um trânsito mais simples pelos labirintos da justiça é muito bom. Eu acho até que isso deveria ser uma iniciativa de rotina. Deveríamos ter cursos, deveríamos ter mais oficinas, mais momentos de troca entre imprensa e judiciário. Eu só posso aplaudir. Conheço várias das iniciativas da APAMAGES, conheço figuras notáveis no âmbito do Poder Judiciário, que eu muito admiro, e vejo a liderança delas nessas iniciativas. Isso é excelente, nós só podemos aplaudir e receber de braços abertos. Eu queria saber como que o senhor avalia as coberturas jornalísticas atualmente sobre temas do judiciário em diferentes aspectos. Político, constitucional, criminal? Eu acho que houve uma melhora no domínio que os jornalistas têm de assuntos jurídicos, principalmente de assuntos judiciais, assuntos que dizem respeito a processos que estão em curso no Poder Judiciário. E isso aconteceu por motivos até folclóricos, porque a gente brinca que no Brasil todo mundo é técnico de futebol. Depois nós tivemos períodos, e ainda temos, de crises econômicas, potenciais crises econômicas, e isso fez com que os jornalistas, lá pelas tantas, se sentissem especialistas em macroeconomia, embora não fossem, mas houve um letramento, por força das circunstâncias, da cultura jornalística sobre economia, ao longo desses anos. E agora, desde o mensalão, processo penal no Supremo Tribunal Federal, até a Lava Jato, houve um incremento do conhecimento médio das redações sobre assuntos judiciários. Isso resulta positivamente para o jornalismo e para a cobertura. Mas ainda nós podemos assumir que a informação sobre conceitos, trâmites, especificidades do campo jurídico é pequena diante da magnitude desse universo e poderia melhorar nas redações. Em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP sobre rumos do jornalismo e da democracia, o senhor afirmou o seguinte: o jornalismo precisa levar mais em conta a função do esclarecimento, que tem a ver com educação, com a formação tanto de novos leitores como de novos cidadãos, mas tudo isso ainda está por ser feito. Na sua opinião, existe um despreparo das redações na cobertura destes assuntos? É difícil a gente falar que existe um despreparo, porque significa
supor que exista um preparo. A redação jornalística, por definição, ela nunca está suficientemente preparada. Nós temos que aceitar a incompletude, aceitar a precariedade como um dado da natureza da profissão, ou nós não vamos entender o que se passa. O jornalismo é uma atividade que aprende com o que a realidade oferece. O jornalista aprende na cara do freguês, como o barbeiro de primeira viagem. Nesse sentido, o que eu tenho notado é que nós talvez teríamos que dar um olhar mais atento para a função de formação que cabe à imprensa. Eu não quero com isso confundir imprensa com escola. Escola ensina as pessoas. Imprensa, na melhor das hipóteses, informa as pessoas. Mas a maneira como a imprensa lida com os poderes e a imprensa lida com seus públicos pode fazer com que saia disso um processo formativo. E isso é muito bom. Politicamente, a sociedade amadurece na mesma razão que a sua imprensa amadurece. E isso talvez merecesse mais atenção dos jornalistas. Lembrando sempre que imprensa não é escola, mas o subproduto ou o efeito de longo prazo do bom trabalho jornalístico é formativo e nós precisamos ter consciência disso. Pegando o gancho, então, nessa relação conflituosa que o senhor mencionou agora há pouco, a imprensa, alguns jornalistas em especial, são acusados de uma relação de subserviência em relação às fontes do judiciário, com o objetivo de obter informações. Como, então, que o senhor avalia, ou quais são as bases que constituem a relação judiciário-imprensa e imprensa-judiciário? Olha, se eu tivesse essa resposta assim, de forma simples, e essa resposta não existe, mas se eu acreditasse que tivesse essa resposta, algo estaria fora de lugar. A relação entre poder judiciário e imprensa é difícil, e eu espero que siga sendo difícil pelos próximos períodos. Ela é difícil porque o juiz prima pelo dever da discrição, do distanciamento em relação às paixões e, sobretudo, em relação às polarizações partidárias, inclusive. O juiz é uma figura não neutra, mas uma figura que procura ter como base a lei e a consciência. Portanto, não é dado o modelo ideal do magistrado, não é dado a muitas exacerbações, a condutas passionais, isso desde Aristóteles, né? É uma característica definidora do judiciário. Nesse sentido, o juiz não deveria declarar suas intenções ou seus valores em relação a causas que estarão em julgamento ou sobre as quais ele poderá ser chamado a falar. O juiz fala nos autos, como se diz, e a imprensa é totalmente o contrário. A imprensa é parte do humor de uma sociedade. Ela é a face visível da opinião pública. Ela é a vista da nação, como diziam os mais antigos, e ela pulsa conforme vibra uma sociedade. O juiz busca uma palavra definitiva. A imprensa lida com a palavra efêmera, que estará desatualizada nas próximas 24 horas ou na próxima hora. E o juiz dá uma resposta perene. A imprensa trabalha com perguntas que serão transformadas a cada ciclo temporal. Portanto, como pode ser
a interlocução entre essas duas instituições ou entre essas duas esferas, ela é difícil, por definição. Uma autoridade do Poder Judiciário, para atender à pergunta de um jornalista, precisa cometer algum desvio, seja legal, seja meramente ético, ou do protocolo, ou da liturgia da função que ocupa. Do outro lado, o jornalista, obtendo alguma informação desse desvio, precisa considerar a publicação e às vezes tem o dever de publicar. Por isso é tão difícil. O juiz deve falar nos autos e o jornalista deve procurar o maior número possível de informações que interessem aos cidadãos, à sociedade. E vai se dar um embate. O que acontece muitas vezes é que sistemas pouco transparentes no poder do Estado, seja no judiciário, no executivo, nas auditorias diversas que existem, nas corregedorias, no Ministério Público, no judiciário, organismos ou agrupamentos, equipes pouco transparentes coordenam vazamentos para a imprensa. E o que ocorre algumas vezes é que a imprensa, valorizando esses produtos de vazamento, se comporta de uma maneira mais ou menos solícita, ou às vezes até subserviente em relação àquela fonte, para não perder a primazia de obtenção daquele tipo de dado, né? São problemas que só podem ser solucionados na dinâmica da democracia, na rotina. O jornalista tem essa característica de aprender na cara do freguês ou de aprender com o dia a dia. Isso não o dispensa de procurar conhecimento formal nas universidades, o que ele deve fazer a vida toda, mas ele aprende muito com a prática. E é assim que vai ser resolvido esse tipo de coisa. Sobre essa formação do jornalista, em alguns países é mais comum que o jornalista se especialize ou se forme em outra área e depois ele parta para o jornalismo em si, o que é um pouco diferente do que acontece no Brasil. O senhor acha que isso dá um outro tom às coberturas? Dá, mas essa é uma comparação difícil de fazer. Vamos falar, por exemplo, do que acontece no Brasil e do que acontece nos Estados Unidos. Poderíamos também falar da situação na França, da situação no Reino Unido, mas são tantas sutilezas que não dá para a gente fazer uma comparação que possa ser transposta de um país para outro. Por isso eu digo, vamos pensar nas diferenças entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, durante muito tempo, o diploma de curso superior para jornalista foi obrigatório para o exercício da profissão. Isso é uma sandice, foi uma pena que isso tenha acontecido no Brasil. Isso só aconteceu porque a ditadura militar queria atribuir pessoalmente responsabilidade jornalística e até criminal para determinados indivíduos. Então, para controlar quem exercia a profissão de jornalista, a ditadura precisava de um tipo de regulamentação da profissão que permitia ao poder público localizar na hora o responsável por um jornal, e perseguir essa pessoa se fosse o caso. Isso, ao longo do tempo, imprimiu um determinado caráter à cultura profissional no Brasil. Não é o único caráter que nós temos aqui, mas há, sim, uma influência muito forte desse tipo de regulação da profissão, regulamentação da profissão, mas também regulação, vinda de cima para baixo, sob o prisma autoritário da ditadura militar. Isso teve um peso.
O jornalismo era uma profissão sob controle do Estado. Então, essa distorção nos fez pagar um preço. Nos Estados Unidos nunca foi assim. Outra coisa, no Brasil, os cursos de jornalismo, até outro dia obrigatórios para quem quisesse exercer a profissão, eram todos cursos de graduação. Nos Estados Unidos, há vários cursos de graduação, que eles chamam lá de undergraduate, por uma particularidade da organização do ensino superior nos Estados Unidos. Mas há cursos em nível de pós-graduação de jornalismo. Eu, às vezes, uso o exemplo da Escola de Jornalismo da Universidade Columbia, em Nova York. É um curso de pós-graduação, com duração de 1 ano. Há um outro curso também em Nova York, que é da CUNY, que é a City University of New York, que tem uma duração de 16 meses, mais ou menos. Existem outras modalidades, mas são cursos relativamente curtos, menores do que 2 anos, que são oferecidos para pessoas que já tenham uma formação. Então, são pessoas que estudaram ciências sociais, são pessoas que estudaram filosofia e outras matérias, e que vão fazer o graduate no jornalismo. Aí, nós já temos uma oferta no mercado de trabalho de jornalistas com uma formação mais ou menos especializada. Ele vem com um repertório diferente. No Brasil não é assim. Eu acho que nós deveríamos ter no Brasil cursos de pós-graduação, de formação de jornalistas, cursos de curta duração, eu estou falando de cursos de 800, 900 horas, ou cursos que caibam dentro de 1 ano. Não são cursos de extensão, esses que têm 360 horas, e deveriam ser profissionalizantes, quer dizer, o cara fez aquilo e poderia ser reconhecido como um profissional do jornalismo. Isso é uma coisa. A outra coisa que nós precisamos ter aqui é a expressão eu não gosto muito, mas chamada formação continuada, que levasse o jornalista de tempos em tempos a fazer cursos. Então, a gente já tem isso no mercado financeiro, por exemplo. O mercado financeiro tem uma preocupação de dar informação básica para jornalistas e promovem até cursos. Hospitais fazem isso, vão fazer mais, e o direito tem se preocupado em fazer. Mas há cursos mais aprofundados. Por exemplo, uma formação em pós-graduação, estrito sensu, um jornalista faz um mestrado. Isso é muito bom para a profissão, isso é necessário. Então, embora os formatos de formação e de exercício da profissão tenham sido historicamente diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, há um pano de fundo comum, que é jornalista precisa estudar. E essa é a única maneira de a gente superar deficiências de repertório. Existem as crises muito conhecidas, se fala muito na crise do modelo de negócio da imprensa, a imprensa tradicional versus a imprensa mais disruptiva e tal, cultura digital. Com tudo isso, os jornalistas conseguem fazer alguma diferença quando tem repertório. Eu vejo o que está acontecendo no caso do Intercept Brasil. O Intercept Brasil é liderado por um jornalista que tem uma formação em direito muito boa nos Estados Unidos. E está dando um baile na cobertura de um assunto judicial. Tem erros a cobertura, é claro que tem, todas as coberturas têm erros. Não estou dizendo que seja um modelo perfeito, mas ali nós temos claramente a noção de como uma pessoa com repertório e depois compondo uma equipe de grande vitalidade, como eles conseguiram no Intercept,
faz uma diferença. Isso pode acontecer em grandes redações, isso pode acontecer em pequenas redações. As redações que se destacaram no Brasil, Editora Abril, no período áureo, tinham por característica um investimento prolongado, continuado e grande na formação de jornalistas. Jornalistas eram mandados para o exterior, faziam cursos. A mesma coisa acontece na Folha de São Paulo e em grandes redações. É preciso mandar o jornalista para a escola. O jornalista pessoalmente pode tomar essa iniciativa e volta para o mercado, cria uma coisa nova que ninguém estava imaginando, e isso faz diferença. Em qual medida as coberturas nacionais de temas do judiciário se diferencia da imprensa internacional? É possível pontuar algumas diferenças? Olha, primeira coisa, nós temos no Brasil alguns jornalistas especializados em cobertura do judiciário, e são grandes jornalistas. Eu não vou citar um ou outro para não cometer injustiça com aqueles cujos nomes vão me escapar. Nos Estados Unidos também existe isso. Existem jornalistas especializados nessa matéria. Eu também não quero citar nomes, mas o New York Times tem colunas nas quais os membros da Suprema Corte prestam muita atenção e querem ficar bem na fotografia segundo a perspectiva daquela coluna ou daquele colunista. Isso tem um papel. Mas para a gente fazer uma comparação de coberturas no Brasil, nos Estados Unidos, nós teríamos que fazer tantos ajustes, tantas aproximações, que eu não sei se a gente daria conta de fazer isso aqui. Nós poderíamos comparar casos memoráveis de cobertura de imprensa. Watergate é um caso. Nos anos 70, no começo dos anos 70, que é uma cobertura do Washington Post que culmina com a renúncia do Nixon em 1974. Mas veja só, havia naquele período a apuração conduzida pelos dois repórteres do Washington Post, havia também, paralelamente, outras iniciativas em outras esferas, inclusive do poder público, de investigação das irregularidades apontadas na conduta dos republicanos ligados a Nixon, que começaram a ser percebidas a partir da invasão do escritório dos democratas no edifício Watergate. Não foi só uma cobertura da imprensa, mas a imprensa cobria, investigava por conta própria, Washington Post e outros jornais, outras redações, aquilo que havia de estranho, mas também cobria a evolução dessa investigação e desse julgamento nas instâncias do poder público, que estavam em andamento. Então, é um caso em que a capacidade do jornalismo investigativo, então nascente, se mostrou à altura do desafio que estava posto. E havia uma clara formação, um claro desenvolvimento da cultura jurídica dos repórteres, dos jornalistas, para saber entender e apurar o que estava acontecendo. Cobertura do mensalão no Brasil é um outro caso. Ela foi boa, deu conta de informar a sociedade, mas ficam perguntas. Terá a cobertura do mensalão embarcado, além da conta, numa sanha punitiva que foi tomando conta da opinião pública? A imprensa fez, nesses episódios, como mensalão, uma cobertura
efetivamente distanciada, crítica em relação às condutas das autoridades que investigavam e julgavam. A mesma coisa nós podemos dizer cobertura da Lava Jato. Foi uma cobertura crítica em relação às condutas das autoridades, ou foi uma conduta que contribuiu para incensar e criar uma idolatria em torno dessas autoridades? Não vai aqui nenhuma nota de restrição, porque a imprensa vibra junto com a sociedade. Querer que uma imprensa não vibre junto com a sociedade, ou desejar uma imprensa que não vibre junto com a sociedade, é desejar uma não imprensa. Ela vibra, mas ela, junto com isso, precisa ter uma capacidade crítica de botar um pé atrás e falar: epa, nossa imprensa fez isso. São perguntas que o tempo terá de responder. Trabalhos acadêmicos terão de ser feitos para que se tenha um bom juízo. Alguns direitos fundamentais, como o princípio do contraditório, da ampla defesa, permeia a atuação tanto do jornalista como do magistrado. No entanto, como o senhor falava há pouco, o tempo que corre numa redação é diferente do tempo de um processo judicial. Tem como encontrar um ponto de equilíbrio e é possível que se preserve a ética de ambas as partes? É impossível, indesejável e insano que exista um ponto de equilíbrio entre essas duas temporalidades. O tempo da justiça precisa ser mais lento. Se nós tivéssemos uma imprensa com os tempos análogos aos da justiça, nós não teríamos imprensa. Uma matéria levaria 30 anos para ser publicada. Eu estou exagerando um pouco, mas a justiça tem coisas que demoram 30 anos. Sobre isso eu gostaria de lembrar algo que eu escrevi uma vez, mas a justiça, quando tarda, falha. A justiça não pode tardar demais. Ao mesmo tempo, se nós quiséssemos uma justiça que funcionasse no tempo do jornalismo, nós não teríamos justiça. Porque como é que você pode julgar um caso em 1 minuto, em 1 dia ou em 1 mês? Não dá. É preciso assegurar o tempo de cada um. É preciso olhar com calma os argumentos, porque o que virá da justiça é uma sentença e depois um trânsito em julgado. Aquilo não volta mais. A imprensa lida com coisas que são olhares, miradas, opiniões, uma revelação que depois será desmentida por outra revelação. A imprensa é desse tempo. E ela é eficiente quando ela cuida disso. Ela não quer dar a palavra definitiva, não quer entregar a verdade para ninguém. Ela está olhando os fatos, retratando os fatos, com a melhor precisão de que ela é capaz e dando os alertas. Por isso ela tem que ser rápida, mas a justiça não. Então não há uma média entre essas duas temporalidades. São duas temporalidades necessárias, indispensáveis, mas que não podem buscar uma conciliação. O que precisa ver é que um precisa saber respeitar o tempo do outro. Eu me preocupo muito com a expectativa que às vezes se manifesta de alguns magistrados exigindo um tempo de maturação na imprensa que é incompatível com o exercício da profissão e é incompatível não apenas com isso, com a necessidade do cidadão. O exercício da profissão é um meio termo ou um passo intermediário para o atendimento de um direito do cidadão. Você veja uma coisa, recentemente o Estadão foi censurado com informações, pedido de publicar informações sobre a Operação Boi Barriga. Isso ficou 10 anos, sei lá, demorou 10 anos, alguma coisa assim. Como é que pode um jornal ficar sob censura judicial por anos para cobrir um caso que se resolve em 3 dias, 4 dias? O caso jornalístico, não o caso judicial, o caso jornalístico. Então, há inúmeros sintomas de que a compreensão da magistratura
e eu não estou generalizando, mas de sentenças normalmente de primeira instância, não compreende o tempo da imprensa, o que é a liberdade de imprensa, não compreende a função de investigação, de contestação, que permite o jornalista até inquirir a autoridade. Isso não é entendido, infelizmente. E o senhor vê alguma conexão entre o trabalho do jornalista e a sentença de um magistrado? Sim, mas olha só, se fala muito que a imprensa julga e condena e tudo mais. Sem dúvida, esse efeito, quem já experimentou ser objeto de uma reportagem injusta, sabe o que é isso. E quem tem vergonha na cara fica muito incomodado quando o seu nome é posto sob suspeita. Você não dorme. Não adianta dizer, estou tranquilo, não sei o quê. Quem sente vergonha fica incomodado quando alguém no jornal levanta uma dúvida sobre a sua conduta na gestão da coisa pública e tudo. Eu vivi essa experiência em escala pequena e conheço pessoas que são ou foram vítimas de injustiças inomináveis praticadas pela imprensa. Isso existe. Mas não há uma analogia entre uma reportagem publicada, ou um artigo publicado, e uma sentença judicial. Porque o jornalismo, quando é minimamente informado sobre si mesmo, sabe que a ele não cabe julgar e muito menos não cabe condenar. A redação exerce um juízo, porque ela faz escolhas. Vou publicar isso e não aquilo, vou investigar esse aspecto e não aquele. Ela faz escolhas o tempo todo, mas ela tem um mínimo de qualidade quando ela observa que ela vai fazer isso lastreada no interesse público. Não vai fazer isso para atender o interesse mesquinho de um partido, ou de um anunciante, ou de um governante. Ela está investigando aquilo que dentro da consciência daquela redação e dos dirigentes daquela redação atende o interesse público. Então, uma redação de boa qualidade, ela faz escolhas, portanto, exerce um juízo de valor. E, às vezes, ao noticiar, contraria interesses. Ela tem consciência disso. Mas ela precisa ter, ao mesmo tempo, o compromisso de que as contestações daquele juízo serão publicadas, serão levadas em conta, serão ouvidas com boa vontade. E é assim que grandes jornais no mundo conquistaram o respeito das sociedades. Então, se há uma injustiça praticada contra alguém, é uma dor irreparável que você comete contra aquela pessoa. Isso é uma dor e é um pouco o preço que a democracia paga. Mas aquela dor é reparada com desmentidos, com correções. O jornalismo, no entanto, tem, isso também é conhecido, que tomar o cuidado de critérios sobrepostos para evitar erros desse tipo. Tem que aprender com a experiência, precisa ser cuidadoso, saber que está lidando com a honra das pessoas. Agora, nunca para isso, e aí nós vamos para o outro lado, a solução foi a censura. A censura ou a colocação de uma autoridade para tomar conta do comportamento da imprensa provoca danos maiores, mais profundos, mais duradouros. E não se trata de uma ética utilitarista que provocar ou querer aceitar o menor dano para o menor número de pessoas, mas até a ética utilitarista nos recomendaria que entre os danos causados pela censura e o dano causado por inconsequências de equipes jornalísticas, não há comparação. É muito preferível convivermos com equipes inconsequentes, irresponsáveis, que serão corrigidas no debate público,
do que ter uma autoridade tomando conta que provocará danos muito superiores e muito mais duradouros e de difícil superação. Professor, então, mudando um pouco o foco para um terceiro elemento dessa relação, o leitor. Como que o senhor enxerga o nível de exigência do leitor brasileiro hoje? Bom, nós temos que ir para pesquisas para falar sobre isso, mas muito se fala de uma polarização da sociedade. Essa é uma generalização e é preciso tomar essa premissa com muito cuidado. O que é perceptível é que as redes sociais trouxeram um destampamento dos maus modos. As pessoas são muito mais deseducadas quando escrevem nas redes sociais do que eram quando enviavam uma cartinha para o jornal. Isso aconteceu. E, nesse sentido, há um destempero da opinião pública, uma certa sede de sangue, de justiçamentos, de parte a parte. E isso provoca, no jornalismo, a vontade de dar respostas. Então, a gente vê uma espécie de bifurcação entre organizações jornalísticas, umas pendendo mais para a extrema-direita e umas tentando fazer uma certa média com a esquerda ou mesmo indo um pouco mais na direção de uma extrema-esquerda. Isso é natural, até saudável numa democracia, mas isso também mostra que as demandas da opinião pública são mais de justiçamento moral do que propriamente de informação. É bastante perceptível que para certos feudos, ou alguns diriam certas bolhas, os fatos que contradizem certas lideranças são simplesmente descartados. O culto de certas personalidades fica acima do registro mais banal dos fatos. Eu não quero dar nomes, mas se você pensa numa autoridade do governo federal, ou se você pensa em lideranças da oposição, a gente vê isso claramente. Então, a exigência do público hoje não é meramente uma exigência por informação checada, apurada. Muitas vezes é uma exigência por justiçamento moral. Ou por execução sumária no plano simbólico de certos personagens. Isso distorce a função da imprensa. Eu levaria isso em conta também. Mas isso distorce também o comportamento do judiciário. A gente vê em certas decisões que um juiz quer oferecer um pescoço para a opinião pública e não fazer justiça. E isso é ruim. Mas os juízes são seres humanos, os jornalistas são seres humanos. Cada um no seu locus, cada um no seu habitat, sim permeável a essa sanha justiceira que está aí na opinião pública. Professor Eugênio Butti, muito obrigada pela sua entrevista. Que Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Esse aqui é um livro sem nenhum erro de português que eu escrevi, né? Eu escrevi uma parte. Mas o senhor fala japonês? Claro que não. Ah.